Hoje eu quero falar um pouco sobre a ansiedade e como eu tô lidando com isso. Eu espero ajudar você ao longo da sua caminhada, né? Talvez eu possa ser útil aqui. E começando aqui, eu quero falar sobre Mateus 6, versículo 25 ao 34. Eu creio que muitos de vocês, né? Não sei quantas pessoas estão me ouvindo agora, mas muitos de vocês já conhecem esses versículos que falam sobre a solicitude pela vida, né? A ansiedade, nossa ânsia, nossa pressa. E o que Jesus fala sobre isso? Jesus fala assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não vós valeis muito mais do que as aves? Qual dentre vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que estáis ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o dia o seu próprio mal. Na primeira vez que eu li esses versículos, foi algo que me deu muita alegria, porque eu vi que Deus se preocupava até com sentimentos que eu achava que Ele não se preocupava. Eu achava que Deus, Ele se preocupava com a minha salvação, né? Achava que Deus se preocupava com eu estar perto dEle, mas eu não via, não sentia, não sabia que Deus se preocupava com os meus sentimentos. Mas a Bíblia mostra que Ele sim se preocupa. Isso é muito lindo, porque Ele conhece você mais do que você mesmo. E às vezes é confuso dizermos isso, porque às vezes Deus parece tão longe, né? Mas na verdade, Deus está perto de nós. O problema é que nós estamos constantemente distraídos. Nossa vida aqui na nossa geração, na nossa época, né? Nesse século, melhor dizendo assim, estamos completamente distraídos, muitas informações bombardeiam a nossa mente, preocupações e coisas, e principalmente na geração do coaching, estamos vivendo essa era onde precisamos ser muita coisa, onde precisamos lutar para alcançar nossos objetivos, o que não é errado. O problema é quando o objetivo da nossa vida é alcançar objetivos. E eu já vivi isso, né? Já fiz parte dessa cultura, já deixei muita ansiedade tomar o meu coração, porque eu quis que a minha vida fosse perfeita, quis que a minha vida fosse digna de ser vivida, e com isso eu tentava ser algo, eu buscava estudar, buscava lutar todos os dias, e como eu disse, não há nada de errado com isso. O problema é quando o seu coração começa a ficar pesado, quando você começa a ter ansiedade, quando o único objetivo da sua vida é ser bem-sucedido. E eu sei que isso faz parte da nossa geração. E mesmo no meio cristão, no meio gospel, tem muita gente jejuando, muita gente lendo vários capítulos da Bíblia e conhecendo várias coisas. E muitas vezes nós nos comparamos com pessoas
que às vezes tem mais tempo de caminhada que nós, às vezes são pessoas que têm uma vida diferente de nós, e Deus, ele não é um Deus que ele só vê o externo. Deus, ele vê o seu interior, ele sabe da sua vida, ele sabe o motivo de tudo, sabe? E eu creio que Deus também, ele não cobra aquilo que nós não somos capazes de dar. Mas eu quero falar sobre essa ansiedade. Talvez eu não possa falar sobre coisas que eu não vivi, e de fato eu não posso falar sobre coisas que eu não vivi. Mas eu creio que eu passei por todas essas coisas por um motivo. E às vezes é porque simplesmente o mundo nos dá aflições, no mundo tereis aflições, a palavra diz. Mas quem sabe eu não possa usar isso para a glória de Deus, né? Então, o que a palavra diz aqui? Jesus falou pra gente não andar ansioso. Mas por quê? Que garantia eu tenho que tudo vai ficar bem? A fé. A fé nos mostra que tudo vai ficar bem. A fé nos aponta para as palavras de Deus, para a palavra de Deus, que é a Bíblia. E quando temos fé, claro que acreditamos na palavra dele. Então, se Deus fala que vai prover tudo na nossa vida e não vai faltar nada, então a fé não vai te deixar ansioso. Se você buscar a fé, se você buscar a oração e conhecer a Deus, eu sei que a ansiedade ela vai diminuir muito, porque a sua mente vai estar voltada para a paz, sabe? A sua mente vai estar voltada para as coisas do Senhor. E eu não quero parecer insensível aqui de maneira nenhuma. Na verdade, eu tenho muita empatia por você. E é por isso mesmo que eu tô fazendo esse áudio, tô gravando esse áudio aqui, esse podcast. Por que não falar assim, né? E eu creio que a gente vence nossas batalhas na oração. Às vezes são coisas inexplicáveis que sentimos e às vezes a gente nem encontra a resposta na Bíblia em si. Mas a gente encontra a resposta através de Deus, através do Espírito Santo, através da paz que Ele nos dá, que excede todo entendimento. E não tô falando que a Bíblia não é completa, né? Mas a Bíblia também não fala sobre tudo. E, enfim, eu quero encorajar você a ler a Bíblia, mas também a orar. Porque eu acho que você ler a Bíblia sem a oração é simplesmente consumir um conteúdo. E é válido, sim, é válido, mas eu creio que a oração é a nossa chave para vencer esse mundo, para vencer os problemas, para vencer a nossa ansiedade, para vencer o diabo também. E Jesus, ele promete muitas coisas para nós, muitas coisas que ele já disse aqui na palavra dele. Então cabe a nós ler a palavra, meditar na palavra, ouvir, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, enche a sua mente de coisas que não estão nesse mundo, coisas que te tiram desse mundo, na verdade. Porque as coisas daqui da terra vão ser acrescentadas uma por uma quando nós buscarmos o Senhor em primeiro lugar, quando buscarmos o reino dele em primeiro lugar. Então, que essa palavra, que as minhas palavras possam ir de encontro ao seu coração ansioso. E eu oro pela sua vida. Eu espero que você possa se livrar dessa ansiedade. Saiba que no mundo você vai ter aflições, mas Jesus venceu o mundo, sabe? E Deus está sempre contigo. Não importa onde você está, não importa. Que Deus te abençoe.